Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jaqueline Leal, sou psicóloga, coach vocacional e de carreira e consultora na área de RH. Esse é o meu canal no YouTube e esse é o nosso vídeo da semana. Estamos quase chegando ao final da nossa série de dicas de carreira e esse é o nosso vídeo 4 de uma série de 5 vídeos que eu estou produzindo gratuitamente com o objetivo de ajudar aquelas pessoas que estão procurando recolocação profissional ou estão em momento de transição de carreira, seja dentro ou fora da empresa em que está trabalhando neste momento, e ainda para aqueles que simplesmente querem desenvolver as suas características pessoais e profissionais, baseados nesse novo nome de mercado que é a empregabilidade, tá certo? O nosso tema de hoje é um tema badaladíssimo. Nós vamos falar sobre as famosas entrevistas de seleção e eu prometo dar dicas quentíssimas para vocês por aqui. Bem, entrevistas de seleção. Quem aí nunca fez uma que atire a primeira pedra? Provavelmente, em algum momento da sua vida, você irá precisar passar por algum processo avaliativo para poder conquistar os seus objetivos. Se for trabalhar em uma empresa, você certamente irá fazer uma entrevista de seleção. E aí eu resolvi trazer para vocês uma série de questionamentos que vêm à minha cabeça, mas também na cabeça dos meus clientes que me questionam e que trazem muitas vezes as suas dúvidas e pedem para que eu compartilhe com vocês aqui através dos vídeos. Bem, eu fiz uma lista com tudo aquilo que eu acho que é relevante a gente abordar quando o tema é entrevista comportamental. A primeira delas já é uma polêmica. Eu tenho ouvido muito por aí gente dizendo: as entrevistas têm que acabar, as entrevistas comportamentais são uma furada, as entrevistas não valem de nada, as pessoas mentem, o entrevistador é um B, né, daquele tamanho, não sabe, não tem competência para me entrevistar, como é que esse cara vai me avaliar? Enfim, algum desses questionamentos já passou pela sua cabeça? Porque pelo meu, já. E eu acredito que esses pensamentos são sim normais, principalmente quando a gente não está satisfeito com aquilo que a gente recebe quando nós vamos até uma entrevista de seleção. Eu já preparei profissionais para estarem extremamente aptos para responder de forma adequada, né, e coerente com seus propósitos qualquer tipo de pergunta. E aí o que aconteceu? O entrevistador fez uma simples triagem, um beabazinho que qualquer pessoa faria, não precisava nem ser formado em nada para poder fazer aquilo. E o meu candidato, né, o meu cliente ficou extremamente desmotivado e pensou logo de imediato que aquele não era o tipo de empresa que ele queria trabalhar. E o pior de tudo é que não era uma empresinha qualquer. Então eu acho que isso já é um ponto interessante para a gente pensar a respeito. Mas voltando para o nosso checklist, por que vem a ideia, né? Por que vem à mente das pessoas essa dúvida se as entrevistas serão eternas, se elas irão acabar? A gente tem visto um mercado, né, extremamente tecnológico, as inovações cada dia têm tomado mais espaço dentro do mercado. E sim, o RH certamente será um lugar onde isso a qualquer momento vai chegar de uma forma muito rápida. Quem não estiver preparado certamente vai ficar para trás. A gente já vê isso a partir do LinkedIn. O LinkedIn já é uma ferramenta que faz com que os currículos comecem a se tornar obsoletos. O e-mail já é uma ferramenta tecnológica que faz com que as pessoas não precisem mais ir até a empresa levar o currículo em papel. Então também vai tornando o currículo em papel obsoleto. E isso também começa a acontecer com as entrevistas, porque hoje em dia, cada vez mais a gente vai vendo processos de seleção automatizados, que já fazem uma triagem inicial muito melhor e muito mais assertiva do que se um profissional de RH parasse, pegasse todos os currículos de papéis, né, que eles receberam, ou os currículos que vieram por e-mail, sentassem, fizessem filtros e tentassem identificar se esses filtros batem ou não com cada um dos currículos. Certamente, se ele recebesse 2.000 currículos, ele passaria quase 10 dias fazendo esse trabalho, que seria um trabalho muito maçante e operacional. Se os dados da pessoa estão em um sistema, essa avaliação acontece em minutos, no máximo em horas.
né? Então, sim, a tecnologia também está invadindo o RH, não só nas entrevistas, mas também nos indicadores, né, de efetividade da área. Porém, eu acredito que por enquanto, pode ser que no futuro isso mude, eu não sei, eu preciso ser convencida do contrário, né? Mas eu sei que as mudanças acontecem o tempo inteiro, então realmente a gente não pode desprezar. Mas por enquanto, as entrevistas presenciais, as entrevistas que seja por Skype ou por telefone, mas as entrevistas com uma pessoa serão mantidas. Pelo simples fato, a máquina ainda não consegue transmitir sentimento, emoção. A máquina ainda não consegue identificar alguns gaps, algumas situações que o candidato possa estar ludibriando, inventando. E a pessoa, olhando no olho, no tete a tete, ainda tem maior assertividade. Portanto, eu acredito que as entrevistas ainda vão permanecer por um período de tempo. E se isso vai acontecer, você precisa estar preparado. Não adianta sentar e reclamar que as entrevistas não são legais. Você precisa fazer alguma coisa para estar competente para poder realizá-las, certo? Bem, durante muito tempo as entrevistas utilizadas eram entrevistas tradicionais. As entrevistas, elas tinham como objetivo apenas fazer check, verificar se as informações que o candidato colocou no perfil dele eram coerentes, né, com as informações que ele falaria na frente de um entrevistador. Essas entrevistas, sim, essas já morreram. Eu tenho certeza que quem ainda faz esse tipo de entrevista não tem efetividade nenhuma. Então, se o seu RH, enfim, se você conhece profissionais que só utilizam desse tipo de entrevista, eles sim já estão arcaicos. Por quê? Porque confirmar a informação, o sistema, a database, um Google Analytics, enfim, qualquer sisteminha desses hoje mais, né, informatizados consegue fazer. Então, não precisaria realmente mais ter um profissional de RH para poder fazer esse tipo de avaliação. Porém, né, ali há uns anos atrás, as entrevistas elas foram mudando. Desde que eu trabalho com RH, eu já trabalho com entrevista comportamental, isso desde 2006 mais ou menos. E esse modelo novo de entrevista, ele tem como objetivo não somente checar dados, mas checar sentimentos, emoções, reações e comportamentos das pessoas frente a situações vivenciadas. Bem, então, a entrevista comportamental tem, de diferente da entrevista tradicional, maior profundidade, maior capacidade de mapear, né, pontos que vão além de cheque de informações. Bem, eu até anotei aqui um pouquinho para vocês exemplos de perguntas comportamentais. Mas, se você estiver em casa treinando para uma entrevista, como você faria para fazer perguntas que sejam mais conectadas com aquilo que você precisa nesse momento? Você pegaria o perfil da vaga, pegaria as competências e pensaria sobre essas competências, situações em que você viveu, como você lidou com essa situação, como você se sentiu nessa situação e se os seus resultados, né, se o seu comportamento foi favorável ou desfavorável. Se foi favorável, legal. Se foi desfavorável, faça uma reflexão do porquê que você agiu dessa forma e o que você poderia ter feito para ser diferente, para agir diferente. A partir dessa reflexão, você já fez um estudo para te ajudar a ir bem na entrevista, caso ela pergunte alguma coisa referente ao perfil, que é o que a gente espera do RH. No mínimo, perguntas baseadas nas competências descritas no perfil, certo? Bem, vamos pensar um exemplo, tá? Vamos supor que vocês sejam questionados a respeito de feedback. Eu pergunto para você o seguinte: fulano, você já recebeu algum feedback na sua vida? Ah, já recebi. Me conta, como foi receber esse feedback? Você vai me responder e aí eu vou te fazer outra pergunta. E feedback negativo? Qual foi o que mais mexeu contigo? Como você reagiu quando você recebeu esse feedback? E o que você fez com isso depois? Você consegue perceber que eu exploro a situação muito mais tentando capturar de você fragilidades, fraquezas, dificuldades que você tenha? Eu exploro isso na entrevista. E é assim que o entrevistador comportamental deve trabalhar.
Um outro exemplo, vamos supor que no perfil de vagas nós tenhamos a competência negociação, por exemplo. Seria importante que para essa vaga você tivesse competências referentes à capacidade de negociar. E daí eu vou perguntar para você o seguinte, fulano, você poderia me dizer uma situação na empresa onde foi necessário que você utilizasse as suas habilidades de negociação? Tu vai me contar e eu vou te perguntar, e como foi que você se sentiu? Como você se saiu? Você acha que o teu resultado foi positivo ou negativo? Como você acha que a empresa viu essa sua negociação e os resultados que você trouxe? Você acha que foi bem avaliado ou não? Recebeu feedbacks ou não? Né? Como você se sentiu? Poderia ter feito melhor? O que você poderia ter feito de diferente? Né? Então, mais uma vez, percebem que eu explorei a situação ao máximo, que eu tentei te deixar mais vulnerável para ver como você reage a partir das suas vulnerabilidades? Outra característica, outra competência. Por exemplo, situação inesperada, para eu verificar como que você lida com planejamento, organização, flexibilidade, rompimento daquilo que está pronto, né? Daquilo que já está marcado, quebra de planejamento. Então eu viro para você e falo o seguinte, fulano, imagine só, me traz uma situação aonde você já estava com o seu planejamento organizado e de última hora o teu líder veio e disse que você precisava mudar de prioridades. Você já passou por algo assim? Me conta como foi. Depois que você me contar como foi, eu vou perguntar, como você se sente quando alguém, né, quebra o teu planejamento, quando alguém traz uma outra prioridade que não é aquela que você mesmo tinha traçado, né? Como você reagiu nessa situação em específico? Como você se sentiu? Então, pessoal, a ideia é explanar bastante aquela sua vivência, aquela sua experiência. Com que intuito? O intuito de te deixar vulnerável, como eu já te disse, para que você exponha ao máximo as suas fraquezas, os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Outra coisa importante é a seguinte, aquela pergunta tradicional, me cita 3 pontos fortes e me cita 3 pontos fracos, ela continua acontecendo. A diferença é que os recrutadores vão perguntar aonde você aplicou esses pontos fortes, por exemplo. Aonde dentro da organização você vê as suas competências em ação. Aonde você tem visto o teu jeito de ser fazendo diferencial, entregando resultado. A mesma coisa nos seus pontos fracos, eles vão te questionar. Legal, eu noto que tu tem autoconhecimento, conseguiu me trazer os pontos fracos, mas tu pode me dizer em que isso atrapalha no seu dia a dia de trabalho? Você pode me dizer como você lida com essas características impactando na sua rotina? Entende? Percebe que com essas perguntas mais provocativas, com exemplos possíveis, eu acabo te desestabilizando mais e te deixando mais vulnerável? Então, por isso é tão importante a gente estar preparado para realizar uma entrevista de qualidade. Não adianta achar que é só chegar lá e fazer que você vai ser bem avaliado e ter bons resultados. Amadorismo, quando o assunto é emprego, é trabalho, oportunidade de carreira, foi-se o tempo. Tá mais do que na hora de você acordar para isso e de se desenvolver mais. E agora, fechando esse nosso bate-papo, que eu espero que tenha sido enriquecedor para você, eu vou comentar uma pergunta que um dos meus clientes trouxe para mim num processo de recolocação profissional. Ele me perguntou o seguinte, eu posso questionar e opinar durante uma entrevista de seleção? Ou eu devo entrar mudo e sair calado, apenas seguir aquilo que o entrevistador me pedir que eu faça? Não pedi nem para ir no banheiro, muito menos para beber água. Pessoal, isso já passou, isso já mudou. Os tempos mudam, né? Graças a Deus. Então, neste momento, as pessoas cada vez mais valorizam aqueles profissionais que são coerentes com a sua autenticidade. Não adianta você chegar lá e ficar super calado, não fazer um questionamento, mesmo que você esteja com as mãozinhas coçando para questionar alguma coisa que você leu no site da empresa. E aí, depois de começar a trabalhar lá, começar a ser um questionador, um cri-cri daqueles natos, certamente será muito pior. Portanto, com respeito, você pode fazer exatamente tudo o que você quiser. Tudo é permitido.
enquanto o outro te dá a liberdade para fazê-lo. Portanto, perguntar sobre coisas que você leu no site da empresa, dúvidas sobre os valores, o processo de cargos e salários, como é que é a estrutura organizacional, o RH, políticas de valorização e reconhecimento, como que a empresa costuma investir no funcionário, se existe algum tipo de benefício. Tudo isso é super comum e você pode perguntar assim: se a empresa não estiver preparada para te responder, se o profissional de RH não tiver a competência para te dar esses retornos, não sei bem se essa empresa é um lugar legal para trabalhar, tá certo? Então, sintam-se um pouco mais livres, mas para isso se preparem. Leiam o site da empresa, como eu falei no nosso vídeo anterior. Sintam-se preparados para poder fazer esses questionamentos que a pessoa trouxer. E lembre-se, é importante que esses questionamentos tenham um porquê, que você esteja fazendo eles baseado em alguma coisa, não só porque você quer ser o cri-cri ou o diferentão. Né? Tente se basear em necessidades que são suas, necessidades pessoais, porque fica muito mais fácil você defender caso você seja questionado, tá certo? Bem, por fim, eu vou fechar dando para vocês uma dica que é sobre o aprendizado contínuo. Eu penso o seguinte: após uma entrevista de seleção, se você chega em casa, esquece essa entrevista e só quando vier uma outra, você se prepara rapidamente para poder participar dela, isso não vai fazer com que você encerre um ciclo, que você gere aprendizado a partir da experiência que você viveu. Para gerar aprendizado, é importante você sentar e refletir, pensando nos vídeos passado e este, como você se comportou. Se você seguiu, por exemplo, as dicas que eu dei aqui, se você se comportou dessa forma, se você respondeu as perguntas feitas na entrevista como eu falei, se você fez direitinho o seu dever de casa e se preparou para estar lá, para fazer a entrevista, leu sobre a empresa, se aprofundou um pouco mais. Se você fez tudo isso, vá fazendo um checklist e marcando. Em seguida também, pense nas suas respostas, se você acha que foi coerente, se em algum momento você engasgou, sentiu dificuldade. Pense um pouco a respeito disso. Fazer essa avaliação é essencial para que você esteja preparado para o próximo processo seletivo que você vai participar, tá certo? Bem, então por hoje é isso. O que eu queria passar para vocês de mensagem das entrevistas era isso. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta que vocês queiram me fazer sobre isso, lembre-se, pode me enviar um e-mail para o contato@jaquelineLeal.com.br, que está aqui, aparecendo aqui agora na tela, certo? É isso, pessoal, e semana que vem será o nosso último vídeo dessa série de 5 vídeos. Eu vou ajudá-los a construir o plano de recolocação profissional de vocês no meu vídeo da semana que vem. Ele também vai servir para quem está em busca de transição de carreira ou desenvolvimento de empregabilidade. Mas o que eu vou fazer é ajudá-los a pensar, a refletir, para pegarem todas as informações que nós construímos, né, até hoje, colocá-las no papel, num passo a passo, se organizar para que você consiga correr atrás desses sonhos, desses objetivos, dessa recolocação, de tudo isso aí que a gente sabe que você tá batalhando pra caramba pra conseguir. Tá certo? Um beijão pra vocês, tchau, tchau. Não esquecem de se inscrever no canal e marcar os amigos, caso vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, para poder me ajudar a fazer vídeos melhores, não se esqueçam também de deixar os comentários de vocês aqui embaixo. Eu tô aberta a críticas, sugestões e a novas ideias pra gente fazer vídeos muito bacanas e conectados com as expectativas de vocês. Beijão, até semana que vem, tchau, tchau.